Fala, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Lucas, tenho 29 anos, eu sou um nascido da Congregação Cristã no Brasil, eu batizei com 12 anos, eu comecei a tocar flauta transversal com 12, com 8 na verdade. Eu saí duas vezes da Congregação Cristã no Brasil. A primeira vez eu saí com 18 anos porque eu não acreditava na doutrina da morte. Que se você pecasse com fornicação, divórcio ou adultério, você não teria direito à salvação ou perdão e era certeza que você iria para o inferno. Primeira vez eu saí por conta dessa doutrina, porque eu não acreditava nela e eu simplesmente fui viver o pecado por discordar, por achar que não era verdade o que era ensinado na congregação. Depois eu voltei com 25 anos com depressão, pensamento suicida, e eu fui a me converter com 27 anos. Eu me arrependi dos meus pecados com 27 anos. Tive umas experiências com Deus no ano de janeiro de 2023, mais ou menos. E quando eu parei com os meus pecados, a depressão foi embora, fui curado da depressão, fui curado dos pensamentos suicidas, eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. E quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, tendo voltado, estando já na Congregação Cristã no Brasil, voltado pela primeira vez para a congregação, até eu sair pela segunda vez, antes de sair, eu comecei a ler a Bíblia, que eu nunca havia feito. E por eu começar a ler a Bíblia Sagrada, como eu já havia... e como eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu comecei a verificar que o que se ensinava na Bíblia e na congregação eram coisas completamente opostas. Eu precisava tomar uma decisão, se eu iria seguir pela Bíblia ou se eu iria seguir pela congregação. E em dezembro de 2024, depois de uma oração, depois de profecias não cumpridas, depois de muito estudo bíblico e eu simplesmente verificar que era insustentável, eu decidi por sair da Congregação Cristã no Brasil. Então foi muito difícil os primeiros meses e eu me debrucei na Bíblia Sagrada. Então, todo o primeiro ano da existência desse canal, ele foi dedicado para ler a Bíblia e gravar vídeos comparando a Bíblia Sagrada com a Congregação Cristã no Brasil em todos os aspectos. Crenças, doutrinas, palavras, enfim. Tudo que mostra a Bíblia e tudo que a congregação cristã ensina. E todos esses vídeos eram também para ajudar as pessoas que saem da congregação a viverem a vida verdadeiramente cristã, porque muitas pessoas que saem da congregação viram ateus, viram agnósticos, alguns outros também se tornam, entre aspas, cristãos. Mas muitos deles acreditam em doutrinas das quais eu não concordo, como o calvinismo, uma vez salvo, sempre salvo. Outros simplesmente rejeitam os dons de Deus por conta das experiências que tiveram na congregação. Quando a pessoa sai da congregação, ela simplesmente condena tudo o que acontece na congregação. Só que como no meu caso eu me converti a Jesus porque eu li a Bíblia, então a minha régua não é odiar a congregação ou rejeitar tudo da congregação, mas é viver aquilo que está na Bíblia. E como há coisas da congregação que não contradizem com os ensinos bíblicos, sobre essas coisas eu não condeno, então eu simplesmente vivo. E uma das coisas que a congregação acredita que está na Bíblia Sagrada eles acreditam nos dons do Espírito Santo. Por conta disso, o que acontece normalmente quando alguém tenta viver a vida cristã depois de ser da congregação? Qual que é um dos maiores empecilhos que eu encontrei? É simplesmente não crer mais nos dons de Deus porque se escandalizou com o que viu na Congregação Cristã no Brasil. Sem saber discernir se o que viu na congregação e viveu foi da carne, que é da própria pessoa, interesses pessoais da pessoa em manifestar ou imitar ou profetizar, ou é de Satanás, que tenta descredibilizar os verdadeiros dons de Deus, ou simplesmente o que é de Deus verdadeiramente. E eu depois desse um ano, eu basicamente vi tudo que a Bíblia invalidava da congregação, eu notei que seria impossível apenas com a leitura da Bíblia dizer se uma experiência espiritual ela vem de Deus, se ela vem de Satanás ou se ela vem da carne. Então por conta disso, recentemente antes de gravar esse vídeo, depois de um ano já fora da congregação, eu pedi a Deus o dom de discernimento de espíritos e comecei a perceber que é possível viver experiências sobrenaturais que tem como origem Satanás, que tem como origem o próprio ser humano e tem como origem de Deus. E sem esse dom, se torna impossível você discernir certas experiências, porque a simples leitura da Bíblia ela vai te dar algumas possibilidades, mas a certeza se algo vem de Deus ou se algo vem de Satanás ou vem da pessoa, só Deus pode revelar. E quando eu pedi esse dom e eu comecei a ter algumas experiências com ele, eu notei que para você se conseguir 100% sair da Congregação Cristã no Brasil e 100% viver a vida cristã como está em Atos dos Apóstolos, é imprescindível que a pessoa tenha esse dom para que ela consiga discernir aquilo que ela viu na congregação que veio de Deus e o que não veio de Deus. Então, por conta disso, esse canal ele tem como objetivo fazer você viver a vida 100% cristã, demonstrar para você também os dons de Deus, dos quais eu não tenho nenhum vídeo ainda, eu simplesmente tenho testemunhos, e de alguma forma fazer você se curar do que você viveu na congregação, porque as possibilidades de alguém não conseguir nascer de novo, tendo saído da congregação, são muito altas, porque o escândalo das experiências espirituais na congregação, elas são simplesmente elas são muito frequentes, elas são muito recorrentes. Porque na congregação não se busca a Bíblia,
se busca as experiências. E aí a pessoa pode ter experiências com Deus, mas ela pode ter também experiências com Satanás, experiências da carne. E simplesmente quando a pessoa sai, ela rejeita tudo. E aí ela vai viver as experiências com Deus agora que ela quer se tornar cristã, só que ela simplesmente acredita que só lendo a Bíblia é suficiente, mas aquele que anda em espírito vai exibir os sinais do Espírito Santo, seja os dons, seja os milagres, assim, principalmente os dons. Então ela vai ter experiências. E se ela rejeitar as experiências que ela teve com Deus na época que ela estava na congregação, isso vai impedir ela de manifestar, porque ela vai achar que isso são coisas que são as loucuras que ela viu na congregação. Então, tendo dito isso, esse canal ele tem como intuito mostrar biblicamente porque a congregação cristã não prega o evangelho bíblico e por conta disso não tem salvação, e também demonstrar os dons, assim, tentar explicar ou guiar vocês para os dons de Deus para que vocês possam vir a nascer de novo e viver uma vida cristã 100% bíblica, sem rejeitar uma parte ou outra da Bíblia por conta das feridas que a congregação cristã no Brasil causa na vida dos seus membros, ex-membros ou frequentadores e ex-frequentadores. Ok? Deus abençoe vocês.